Olá, meus queridos, tudo em paz? Sejam bem-vindos para mais uma aula de Biologia. Na aula de hoje, nós vamos começar a falar sobre o capítulo 17, e esse capítulo vai dar a introdução sobre o reino animal, ou reino Animalia, tá? Nós vamos começar a falar sobre os animais, mas antes de falarmos de todos os grupos, vamos entender algumas características gerais na aula de hoje, beleza? Vamos apresentar o grupo que deu origem aos animais, né? Vamos classificar os animais de acordo com algumas características, como a presença de celoma, simetria, entender o que é protostomado e deuterostomado, e vamos comentar rapidamente os principais filos do reino animal, beleza? Então, vê só, a gente já falou nas aulas passadas, quando a gente falou dos outros filos, né, e os outros reinos, nós falamos que os grandes seres vivos são divididos em 5 reinos. O reino dos Monera, que agrupa as bactérias, cianobactérias e arqueias, o reino protista ou protoctista, né, que falamos tanto de algas uni- e pluricelulares, e também falamos dos protozoários, amebas, paramécium, todos aqueles protozoários que causam doenças como plasmodium, né? Falamos da malária, várias doenças. Falamos também do reino fungi, relacionado aos fungos, e o reino plantae, que foi o último reino que estudamos. E agora vamos entrar no quinto e último reino dessa grande árvore, que é o reino Animalia, que vai agrupar todos aqueles animais. E assim como falamos dos outros grupos, dos outros reinos, vamos falar das principais características do reino Animalia. Eles são eucariontes, nós sabemos o que é essa classificação, quando olhamos para aquele cladograma dividido em 3 domínios, né? Bactéria, arqueia e eucária, os eucariotos, né, estão dentro desse grande domínio eucária, que vai agrupar animais, fungos, plantas e protozoários, né? Os protistas, moneras, não entra nesse domínio eucária. Então, eles são eucariontes, apresentando envoltório nuclear e organelas membranosas. São todos pluricelulares, tá? Então a gente já vê aqui algumas particularidades, porque todos os protistas são eucariotos, mas nem todos são pluricelulares. Existem protistas unicelulares, não é verdade? Então a gente já vê uma especialidade, uma característica assim determinada para os animais, tá? Nós temos a pluricelularidade. Eles também são heterotróficos, semelhante aos fungos, ou seja, não conseguem produzir o seu próprio alimento, como a gente classifica assim, diferentes das plantas que são autotróficas, né? E alguns protistas também que fazem fotossíntese, mas semelhante aos fungos, os animais eles são heterotróficos, precisam de fontes externas de nutrientes para conseguir produzir energia. Mas os fungos, nós aprendemos que eles são decompositores, ou seja, eles fazem a digestão extracorpórea, liberam enzimas digestórias para que essas enzimas degradem os nutrientes, eles consigam absorver os nutrientes de forma mais digerida, mais quebrada, sabe? E essa digestão nos animais acontece internamente, que é o que a gente chama de digestão intracorpórea, dentro do corpo, beleza? Então são características básicas, simples aí, que estão presentes no reino animal. E agora vamos falar de outras características e como surgiu esses grupos dos animais. Olha só, a evolução desses animais, uma grande teoria que se é aceita até hoje, é chamada a teoria colonial, que os seres vivos que existem hoje em dia, os animais que existem hoje em dia, os pluricelulares, obviamente, eles são resultados de uma colônia de indivíduos unicelulares. E esses unicelulares que formam essa colônia é um protozoário, é um protista flagelado chamado de coanoflagelado, certo? Então, ele é uma célulazinha com um flagelo, e essa célula ela pode ser encontrada tanto sozinha quanto em colônias. E ao longo da evolução dessa colônia de coanoflagelados, foi se formando uma grande colônia oca. Depois, algumas células foram se especializando em reprodução, foi formando uma invaginação desse conjunto de células, e elas foram se especializando, formando tecidos diferenciados em tecidos externos, internos, tecidos reprodutores de digestão. Consegue entender? Então, essa união de células trabalhando em conjunto em uma colônia começaram a se especializar, e aí deu origem a um grande indivíduo único pluricelular, com várias células
com funções específicas. Então, essa é a ideia, é a teoria mais aceita proposta para a origem dos animais pluricelulares. A evolução por meio da teoria colonial de coanoflagelados, tá bom? Falando agora de algumas características que podemos utilizar para classificar os animais, inicialmente vamos falar em relação à simetria corporal. Os animais eles são classificados de acordo com sua simetria. Nós temos basicamente dois tipos de simetria. Nós temos uma simetria chamada de bilateral e outra simetria chamada de radial. O que é uma simetria? Quando a gente vê uma coisa simétrica, é aquilo que tem a mesma medida, a mesma forma, a mesma composição. Consegue perceber? Então, se eu digo que o indivíduo ele tem simetria bilateral, é que se eu fizer uma divisão no meio do corpo, nesse eixo do corpo, dos dois lados dessa divisão eu tenho a mesma composição. Consegue perceber isso em um ser humano, por exemplo? Se a gente dividir o ser humano no meio, em cada lado a gente tem a mesma estrutura. Óbvio que tem as suas particularidades, por exemplo, o coração, que fica no centro aqui do tórax, ele fica um pouco mais para a esquerda do que para a direita, então não vai ter a mesma porção. Mas assim, via de regra, no geral, nós temos a mesma composição, a mesma formação em ambos os lados. E quando a gente divide com simetria bilateral aqui, um animal que é bilatéreo, ou seja, que tem essa simetria, a gente consegue identificar algumas regiões específicas de todo o corpo, como, por exemplo, a região anterior, que é a região da frente, da cabeça, região posterior, que é a região caudal, região dorsal, que fica acima do eixo do corpo, e região ventral, que fica abaixo do eixo do corpo, beleza? Então, essas são posições que a gente encontra em indivíduos com simetria bilateral. Quando falamos em indivíduos com simetria radial, esse nome radial lembra raio. É que se a gente fizer vários raios assim, como se fosse uma pizza, né? Se a gente pegar uma pizza assim e dividir ela em várias fatias, se for uma pizza obviamente do mesmo sabor, a gente tem a mesma composição em todas as fatias, não é assim? Mesma forma são os animais com simetria radial. Por exemplo, uma hidra do mar, que é um animal que ela é séssil e tem vários tentáculos, se a gente fizer vários cortes nessa hidra, a gente tem a mesma composição em todos os planos desse corte. Assim como uma esponja, por exemplo, do mar, que ela fica lá fixa, se a gente fizer vários cortes radiais nessa esponja, a gente tem várias porções similares. Devido a essa simetria corporal, ok? E nesses animais aqui que são fixos, a gente identifica suas posições, como no caso da hidra, a posição oral, que é a posição superior, onde tem a abertura da boca, e a região aboral, que é abaixo, onde ela se utiliza para se fixar no substrato. No caso da esponja, nós temos a região apical superior e a região basal inferior, porque a gente vai entender que esponja não tem boca, por isso que a gente não pode chamar de região oral, beleza? Mas isso a gente aplicado essas duas posições a animais apenas com simetria radial, beleza? Por exemplo, sabe um animal característico com simetria radial? Uma estrela do mar. Uma estrela do mar não tem 5 braços? Então, se a gente fizer 5 cortes, por exemplo, na estrela, cada parte vai ter a mesma composição, os mesmos braços. Consegue perceber isso? Vamos seguir. Opa, voltei aqui. Mais uma característica classificatória é em relação aos folhetos embrionários. Gente, quando a gente falar de embriologia nos animais, é muito importante a gente lembrar algumas características, certo? Porque a embriologia ela vai servir muito para classificar esses indivíduos. E algumas estruturas que são formadas durante o desenvolvimento embrionário servem para agrupar, para diferenciar alguns indivíduos. Então, veja só. Durante o desenvolvimento embrionário, principalmente no momento chamado de gastrulação, que é onde há essa invaginação aqui do tecido externo do embrião, tá? Aqui a gente tem um embrião com um corte transversal, então a gente vê aqui um tecido mais externo e outro mais interno aqui, resultante de uma entrada, né? De uma invaginação desse tecido. Nesse processo de gastrulação, esses tecidos eles vão se especializar, se diferenciar para formar diferentes estruturas do corpo, que é o que a gente chama de organogênese.
tá? E nesse processo de gastrulação, a gente tem 3 tecidos diferentes na maioria das vezes. Nós temos o tecido mais externo chamado de ectoderme ou ectoderma, tá? Que esse tecido ecto significa externo, para fora, né? E ele é responsável por formar, por exemplo, a nossa epiderme, a nossa pele, também um tecido nervoso, algumas cavidades, como a cavidade oral e a cavidade anal, é formado pelo ectoderme também. São tecidos embrionários que vão se especializar para formar estruturas corporais, beleza? Temos o tecido mais interno, que é o endoderme, endo, dentro, tá? E derme, lembra tecido, lembra pele, né? Que se refere a tecido, certo? Então, endoderme vai formar a cavidade interna, ok? Do tecido digestório, por exemplo, e também alguma cavidade do sistema respiratório. Boa parte é formada pela endoderme. E um tecido intermediário entre a ecto e a endo é a meso, que está lá no meio, certo? Essa mesoderme, a gente não vai entrar em detalhe, mas ela pode ser gerada aqui a partir de células que se diferenciam desses tecidos externos e internos, formando um tecido intermediário aqui, que vai ser responsável por formar, por exemplo, estruturas que estão no meio do nosso corpo, nem para dentro demais, nem para fora demais. Por exemplo, os ossos, os músculos, o sistema circulatório, reprodutor e também a derme, que é uma camada da pele que está abaixo da epiderme, certo? Então, entendemos quais são os folhetos embrionários, ecto, meso e endoderme. Mas para classificarmos os animais de acordo com os seus folhetos, nós temos essas 2 classificações. Existem alguns animais que só apresentam 2 folhetos embrionários. Eles são chamados de diblásticos. Ele vai apresentar apenas ecto e endo, não forma aquele tecido intermediário. Quem formar o tecido intermediário, a mesoderme, é chamado de triblástico, dos 3 folhetos embrionários. Ele apresenta ecto, endo, aqui em azul, e meso, em rosinha aqui, beleza? Mostrando o estágio de gastrulação, a entrada desse tecido aqui na blástula, que é aquela célula inicial do processo embrionário. Tranquilo, gente? Então, temos aí, de acordo com a presença e a quantidade dos folhetos embrionários. E esses folhetos embrionários, mais especificamente a mesoderme, ela vai formar uma estrutura, uma cavidade que é chamada de celoma, certo? Então, esse celoma, geralmente o celoma é uma cavidade corporal que alguns animais apresentam, o celoma é derivado da mesoderme, certo? Então, de acordo com a presença ou ausência do celoma e como esse celoma é formado, a gente vai classificar o animal com celoma ou sem celoma. Então, olha só essa imagem aqui de lado. Nós temos, por exemplo, um platelminto, que é um verme que a gente vai estudar posteriormente. Esse verme, esse platelminto, ele não apresenta celoma. Quando a gente olha a região interior do corpo, nós vemos que ele não apresenta cavidade formada a partir do mesoderme. Ele tem tecido externo, originado da ectoderme, tecido interno, que aqui é o tubo digestório, essa cavidade digestória, originado da endoderme, mas a mesoderme não forma cavidade. Então, esse animal é chamado de acelomado, ok? Por exemplo, um platelminto, certo? Um verme cilíndrico aqui, nós vemos que quando observamos a cavidade interna do corpo, ele apresenta uma certa cavidade, mas perceba que essa cavidade aqui, ela não é delimitada, não é formada apenas pela mesoderme, ela é delimitada também pela endoderme. Então, esse é um celoma chamado de celoma falso, ok? Esse celoma aqui, no caso, é chamado de pseudoceloma. Logo, esse animal é um pseudocelomado, porque por mais que ele apresente uma cavidade, mas essa cavidade não é um celoma propriamente dito, ok? E da mesma forma aqui, quando observamos um anelídeo, uma minhoca, por exemplo, quando observamos o interior do seu corpo, vemos que a cavidade que ele apresenta interna é um celoma verdadeiro, porque é totalmente formado a partir do mesoderme. Então, ele é um animal celomado ou eucelomado, que eu quer dizer verdadeiro. Lembra de eucarioto, que é um cário verdadeiro, uma membrana nuclear verdadeira, certo? Então, um eucelomado é aquele que apresenta um celoma verdadeiro, bem formado a partir da mesoderme, ok? Então, vamos seguir aí mais uma característica de classificação.
Voltando lá para aquelas informações dos tecidos embrionários no processo de gastrulação, que é aquela invaginação do tecido da blástula, né, para formar o arquêntero aqui, formando os 3 folhetos embrionários, nós temos essa estrutura aqui, ó, esse orifício da gástrula que é chamado de blastóporo. É um porozinho que é originado a partir da blástula nessa invaginação. Só que durante o desenvolvimento embrionário, a gente tem algumas diferenças de formação de estruturas a partir desse blastóporo. O blastóporo ele é um orifício que pode dar origem tanto à boca quanto o ânus do animal. Porque essa estrutura, esse arquêntero que é formado a partir da gastrulação, é o intestino primitivo. É a estrutura que vai dar origem à cavidade intestinal e todo o trato digestório. Então, essa primeira abertura pode gerar tanto a abertura da boca, que é o início do trato digestório, ou essa abertura pode gerar primeiro o ânus, que é a abertura final do trato digestório, e aí começar a formar de baixo para cima, vamos colocar assim, certo? Então, veja que existe diferença de formação de organogênese a partir do blastóporo. Então, dependendo do destino desse blastóporo, se ele é formado primeiro ânus ou boca, a gente classifica os animais com 2 nomes. Ele pode ser um protostomado, protostoma, estoma quer dizer boca e proto quer dizer primeiro, primitivo. Então, se um animal ele é protostomado, por quê? O seu estoma, a sua abertura, forma a primeira abertura do trato digestório, ou seja, a boca primeiro, para depois formar o ânus. Então, o blastóporo origina primeiro a boca. Se ele for deuterostomado, deutero quer dizer depois, e estoma é a abertura. Então, o seu blastóporo vai originar a abertura posterior, a segunda abertura, certo? Que é, no caso, a abertura anal. Então, se forma primeiro o ânus, depois se forma a boca. Então, o deuterostômio tem essa organogênese, certo? Isso é importante no processo de formação das aberturas corporais. Tem um quadro no capítulo do livro de vocês que eu recomendo que vocês leiam, falando da importância dessa organogênese do ânus ou da boca, está associado ao sistema reprodutor, principalmente em animais que precisam formar gametas, tá? Então, dei uma lida nessa informação que é bem interessante. Beleza? Entenderam aí diferenças entre protostomados e deuterostomados. Show de bola? Estamos chegando no finalzinho já, ó. Só para mostrar para vocês os grandes filos que a gente vai estudar nesse reino animal. Esse reino também é chamado de metazoa, que é dos grandes animais, certo? A gente falou dos protozoa, lembra? Protozoário. Proto é uma coisa primitiva, primeiro, certo? Lembra desse nome? Então, quando a gente fala de meta, é uma coisa maior, assim. Metazoário é um animal um pouco mais desenvolvido. E aqui a gente tem um grande cladograma, certo? Mostrando os diferentes filos desse reino. Lembra aquelas classificações de Reficofage? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. A gente vai falar sobre isso ao longo desse curso, tá? Mas agora a gente está falando do reino animal e dentro desse reino tem vários filos, como, por exemplo, o filo dos poríferos, que está aqui as esponjas do mar, o filo Quinidária, as medusas, as anêmonas e os corais, o filo Platyhelminths, que são os vermes, a planária, a solitária, o filo dos nematoda, as lombrigas, né? Os vermes cilíndricos, filo dos moluscos, né? Filo molusca, que engloba aí os caramujos, os caracóis, as lulas, ostras, polvos, certo? Nós temos os anelídeos, que são as minhocas, sanguessugas e poliquetos, artrópodes, insetos, né? Nós temos alguns crustáceos também que estão dentro do grupo dos artrópodes, aracnídeos, aranhas, escorpiões. Vamos falar sobre todos eles. Nós temos o filo dos equinodermos ou equinodermata. Percebam que aqui a gente está escrevendo o nome em latim, que é aquela regra taxonômica de escrever os nomes das categorias taxonômicas em latim. Então esse CH aqui tem som de Q, não é echinodermata, é equinodermata, não é assim? Então, é aqueles animais, por exemplo, as estrelas do mar, ouriço, certo? E por fim nós temos os
Chordata, vê? CH com som de Q, mesmo princípio, não é chordata, é chordata, que são os animais, por exemplo, os vertebrados, a gente vai falar sobre eles também. E a gente vê aqui, ó, a organização nesse cladograma, partindo todos de um ancestral comum. Lembra quem é um ancestral? Coanoflagelado colonial, não é assim? Então eles formaram a colônia multicelular, então essa multicelularidade é comum para todo mundo. E a gente tem algumas classificações aqui em cima, ó. Por exemplo, os poríferos eles não formam tecidos verdadeiros, então eles são chamados de parazoários, que é como se fossem uns animais um pouco à parte, certo? E os demais que formam tecidos verdadeiros, ó, aparecendo nesse ancestral aqui, de 2 até 9, todo mundo tem tecido verdadeiro organizado. Então eles são classificados dentro dos eumetazoários. Eu, verdadeiro, metazoário, animal, mais desenvolvido, verdadeiro mesmo. E aqui a gente tem outras classificações, ó, de acordo com a simetria radial. Nós temos aqui os quinidários, perdão, com simetria radial e os demais com simetria bilateral, certo? A gente vai ter uma especificidade aqui em equinodermos, que eu falei para vocês que eles têm simetria radial, mas apresentam também simetria bilateral na fase larval, a gente vai entender isso, certo? E aqui a gente tem classificação de acordo com o celoma, ó, quinidário não apresenta celoma, certo? Aí a partir de platelminto nós vemos que eles são acelomados, nematelmintos pseudocelomados e de molusco em diante são celomados, apresentando celoma verdadeiro. E aqui, de platelminto até artrópode, eles são protostômio, com blastópora originando boca primeiro. E equinoderme cordados são deuterostômios, tá? E temos outra característica aqui de segmentação corporal, certo? Que aparece a partir de anelídeo e aparece também em artrópode e em cordados. Equinodermos não apresenta essa característica de segmentação, certo? Vamos falar sobre cada um desses filos ao longo desse curso até o final do ano, certo? Então a gente vai entender as principais características que fazem com que eles estejam agrupados dentro desses grupos, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula introdutória, várias características que nós falamos. Então, deixo para vocês aqui aqueles exercícios finais do livro, tá? Contextualizados e de aprofundamento para vocês fazerem. E lá no portal Eleva, nós temos exercícios sobre as características gerais do reino animal. Reforço para vocês a importância de fazer esses exercícios lá na nossa plataforma adaptativa, que é a nota de vocês para formalizar a nota do terceiro bimestre, que estamos finalizando. Beleza? Então, queridos, ficamos por aqui. Um grande abraço para todo mundo. Até a próxima aula. Falou!